Boa tarde a todos novamente. Vamos ter aqui mais um painel e eu começo por chamar ao palco os meus convidados, o Francesco, que é Chief Analytics Officer da CGD, o Mário, que não sei se está na sala. Vamos ter o Mário, que é IT Delivery and Operations Senior Director da Fidelidade. Estamos aqui com contratempo. O Nelson, que é Global Head of Digital and AI na EDP. E o Carlos, que é diretor do Cloud Center of Excellence da NOS. Deixem-me ver o que é que lhes aconteceu. Já estão aí. Está a ver aqui a apresentar sozinho. Ok. Já estão a chegar. É para uma entrada mais impactante. Deixem as escadas. Muito bem. Estejam à vontade. Eu fico deste lado. Nelson, Carlos, Mário. Muito bem. Isto assim tem mais piada. Nunca me tinha acontecido apresentar um painel e não ter as pessoas. Mas, há sempre uma primeira vez. A conversa estava ótima lá fora. Muito bem. Muito obrigado aos quatro e que bem-vindos a este painel. O desafio que temos hoje, eu acho que é principalmente para vocês, é exigente, não é? Que é falar do futuro da inteligência artificial, quando propriamente a inteligência artificial passa um pouco também muito pelo futuro, não é? E, portanto, tentar perspectivar o que é o futuro desta área é um desafio importante. Mas portanto, o que nos pedem é que abordemos tendências, oportunidades, desafios que vocês e as vossas organizações perspectivam para esta área da inteligência artificial. Mas eu acho que, para falarmos do futuro, temos que falar primeiro do presente. E acho que devíamos começar por abordar um bocadinho o estado da arte, o que é que já foi feito, porque a tecnologia de inteligência artificial tem anos e, portanto, já muita coisa foi feita com esta tecnologia. Todas as vossas organizações têm use cases interessantes e eu gostava que partilhassem um bocadinho esses use cases, falássemos um bocadinho o que é que já foi conseguido, que impacto é que já teve, como é que já transformou as vossas áreas de negócio, são todos eles negócios muito diferentes, e depois numa segunda parte então abordamos um pouco mais o futuro e aqui se calhar focamos mais na tecnologia dentro do IA que é mais emergente, que é o Generative AI, e aquilo que nos pode trazer em termos de transformação do negócio e das operações. E, Francisco, vou começar por ti. Já tivemos aqui outras oportunidades de conversar os dois sobre o que é que a Caixa tem feito. São use cases muito interessantes, temas de risco, chatbots que já utilizam tanto na vertente da relação com o cliente, como também no suporte interno. O tema do onboarding, que partilhaste há uns tempos também noutro evento. E eu pedia-te novamente, até porque a audiência é outra, que partilhasses um pouco alguns destes use cases, mas sobretudo qual é que é o balanço que fazem nesta fase, já com alguma maturidade de utilização deste tipo de tecnologias, que balanço é que fazem em termos de impacto real da organização, seja um impacto na relação com o cliente, ou um impacto também na forma como se relacionam com os colaboradores e da forma como as pessoas trabalham. Antes de mais, obrigado ao convite à IDC, obrigado também pelas questões. É sempre bom poder vir partilhar um pouco o percurso que temos vindo a fazer na Caixa, passando aqui um bocado o risco de ser repetitivo, não é, para algumas pessoas, mas a Caixa tem feito um investimento significativo nos últimos anos, e não estou a falar de 2, mas estou a falar de provavelmente 10 ou mais, na transformação, seja tecnológica, seja dos processos, seja na forma como também aborda o cliente. Dentro desse processo, os dados, a analítica, a inteligência artificial jogam um papel relevante e são usadas como aceleradores ao suporte do que é a operação, do que é o marketing, do que é também o serviço ao cliente. De um ponto de vista prático, nós criámos há 2 anos, demos continuidade a um projeto de dados e analítica que já tinha começado há 7 ou 8 anos, mais ou menos, e criámos uma área com foco específico no negócio. Por isso o foco era de dados, de insights, analítica e de AI, para conseguir tornar
realidade um pouco o tratamento da informação para suporte da tomada de decisão. Olhando para a inteligência artificial de um sentido um pouco mais lato, eu diria que podemos simplificar em 3 macro-áreas. A primeira é uma área de Simple Analytics, uma segunda mais avançada e uma terceira é AI, onde se inclui também a generativa, etc. E nestas, eu acho que não é novidade, a banca, tal como os seguros também, são setores que trabalham dados desde sempre na sua gênese, no atuariado nos seguros, na banca na questão do risco, na parte da decisão. Por isso, o que nós fizemos foi tentar perceber onde é que podíamos acrescentar, transformar, seja tecnologicamente, mas seja também em termos de processo, a analítica. Temos muitos casos de uso que começámos muito pelo marketing. Neste momento estamos com cerca de 60 ou 70 modelos virados para Customer Analytics para alimentar campanhas, onde o impacto é significativo. Houve um crescimento de 15 vezes o impacto financeiro que tínhamos há 2 anos, devido também à elevada penetração de modelos analíticos nas leads comerciais, que temos enviado para a rede e também para o digital. Outra componente importante é também os passos que começamos a dar na componente da AI. Nós, no ano passado, trouxemos aqui uns projetos também à IDC. Eu diria o que merece destaque já entra numa componente da AI mais avançada, que é um modelo, um conjunto de algoritmos de sistemas cognitivos, que neste momento estamos a transformar numa série de agentes, e a ideia é tornar os processos mais inteligentes, minimizando de alguma forma o trabalho manual, tentando aproveitar tudo o que é de bom que nos está a trazer essa tecnologia, não é? A parte seja de Gen AI, seja a componente da AI como um todo, e estamos a embeber toda essa... O desafio neste momento é como vamos integrar essas diversas componentes no negócio, nos processos, para depois prestar um melhor serviço ao cliente. Relativamente às áreas e onde é que elas tocam, não há uma área de foco específico, ou seja, eu acho que qualquer projeto que presta melhor, que tem como objetivo prestar melhor serviço ao cliente, tem que tocar necessariamente nas operações e no marketing e vice-versa. Por isso, as abordagens que temos feito são muito centradas no cliente, usando a tecnologia como um acelerador, mas focando sempre entre cliente e melhorando o processo. Nelson, uma indústria totalmente diferente. Acho que há aqui alguma proximidade entre a banca e os seguros, mas energia completamente diferente. E é uma indústria que há 10, 15 anos atrás tinha muito poucos dados. A sensorização cresceu muito na área da energia, aumentou muito, e, portanto, vocês agora têm dados que não tinham, em quantidades que não tinham há alguns anos. E eu sei que vocês também têm alguns casos muito interessantes de utilização da inteligência artificial, na vistoria das linhas aéreas, não é? Depois certamente nos poderá explicar um pouco melhor como é que estão a utilizar esta tecnologia. Achas que para uma indústria como a vossa, que efetivamente mudou de paradigma e onde os dados agora existem dados em tempo real e com muita importância para a gestão do negócio, achas que o IA tem sido aqui um game changer? Ou pode ser um game changer? Antes de mais, obrigado à IDC, obrigado a nós pelo convite. É um prazer estar aqui neste painel e com esta audiência, com muitos amigos conhecidos. De facto, nós temos muitos dados, mas não é de agora. Nós já temos um manancial de informação enorme há muitas décadas. Eventualmente, agora estamos a usá-la de forma mais eficaz. Temos o histórico e padrões de consumo das nossas casas. Temos o histórico da nossa eficiência de rede, temos o histórico de produção, temos o histórico das empresas e estamos eventualmente a utilizá-la de forma mais eficiente. Em particular, a utilizar melhores recursos naturais com vista a acelerarmos a transição energética. Não sei se têm ideia, mas o Grupo EDP já produz 98% de energia verde nos 30 países em que operamos. Isso deve ser um orgulho para todos nós, portanto, no setor somos claramente um exemplo. E o AI faz muito parte dessa aceleração da transição digital. Como referias há pouco, falaste no caso das redes e da otimização das nossas linhas de rede e da vegetação. De facto, nós temos helicópteros e drones a fazer o harvesting, a colheita de informação e de imagens de alta definição, que nos permite depois entender o tipo de vegetação que nós temos ao longo das linhas, que consegue, por um lado,
otimizar, obviamente, aquilo que é a poda da vegetação que mais próximo chega da linha, ao mesmo tempo evitando incêndios, ao mesmo tempo protegendo também espécies que nós sabemos que têm que ser protegidas. Portanto, isso é um dos exemplos, entre muitos outros. Falaste também da mobilidade, portanto, nós já usamos o AI para olhar para diversas data points demográficos e não só demográficos, para entender qual é o melhor local para nós fazermos um investimento do Next Charging Point, importante para nós quando vamos para o Algarve, para evitarmos aquelas filas enormes, so on and so forth. Portanto, a otimização de rede, para garantir que vocês, quando têm um incêndio, conseguimos fazer o rerouting eficiente da energia para que as empresas e as casas tenham sempre a disponibilidade dessa energia que está contratualizada e que precisam para operar. Portanto, os dados são parte da nossa natureza. Nós somos uma empresa de dados e cada vez mais vamos utilizar essa informação para nos tornarmos mais eficientes, para criarmos experiências de cliente mais interessantes, porque, de facto, o mercado da energia não é o que era há uns anos atrás. Nós não tínhamos necessidade, nós fazíamos um contrato com a EDP e esquecíamos, eventualmente, durante anos, que aquele contrato existia. Hoje em dia temos à nossa disposição soluções de painéis solares, temos soluções de mobilidade para casa, quero gerir de forma eficiente o custo da minha energia, se há alguma forma de eu otimizar e portanto, tudo isso é com base em informação e inteligência. Nós temos visto muitos use cases, sobretudo no lado das operações, não é? No lado da qualidade do serviço, na eficiência, até na ineficácia das vossas operações, mas tu achas então que também há muito a fazer ainda, também muito potencial para explorar do lado da relação com o cliente e no serviço que é oferecido ao cliente final? Sem dúvida, eu acho que há um potencial enorme na interação com o cliente em diversos domínios. Garantir que essa informação que tu dizias que antigamente nós tínhamos de forma histórica, hoje em dia podemos tê-la na palma da mão e, portanto, isso muda completamente o paradigma de interação do nosso utilizador com a companhia, muito mais do que a velha assinatura de contrato, sem dúvida. Muito bem. Mário, também já tivemos aqui noutros painéis a fidelidade a falar sobre o que tem feito nesta área da inteligência artificial, desde os chatbots, o tema das peritagens, temas um use case que eu pessoalmente acho particularmente interessante, tem a ver com o processamento das declarações amigáveis, que gostei muito de ouvir o Ricardo num outro painel falar sobre ele. Gostava também que partilhasses connosco como é que tem sido este processo de aplicação desta tecnologia em processos concretos e que ganhos, que impactos é que efetivamente a companhia tem obtido. Muito bem. Antes de mais, obrigado pelo convite, para estar aqui presente e partilhar aquilo que é a experiência e também um pouco a visão da fidelidade. Isto, na prática, faz parte de uma ambição que é a nossa estratégia 2025, ou seja, para a fidelidade nós temos um foco central naquilo que é o cliente, aquilo que são os serviços que prestamos aos clientes com a nossa rede de parceiros, porque uma empresa seguradora não trabalha sozinha no mercado, e olhamos para todas as oportunidades de trazer eficiência nos processos que tenham efetivamente impacto na experiência para os nossos clientes, que crie satisfação, e às vezes os momentos em que nós temos touch points com os nossos clientes não são os melhores, ou é um ato médico, ou é um sinistro automóvel, mas tentamos facilitar para que haja cada vez mais uma experiência positiva. As primeiras utilizações que temos tido de aplicação de inteligência artificial vêm muito nesse sentido. Para aqueles que forem clientes de fidelidade há algum tempo, certamente estão a notar que a nossa agilidade hoje em dia a fazer reembolso de despesas é muito maior. Isto passa por introdução de automação de processos, por utilização de inteligência artificial para fazer reconhecimento de documentação, processar estes documentos de forma automática ou minimizando a intervenção humana e tornando estes processos mais expeditos, quer para os nossos clientes, quer para a nossa rede de parceiros, e isso permite melhorar a experiência, melhorar as condições que conseguimos trazer ao mercado daquilo que são os nossos serviços. Estamos também muito ativos a explorar tecnologias, não só na área de processamento de informação e documentos, mas também no processamento de imagens. Por exemplo, uma das dificuldades que existe muitas vezes é quando há sinistros, quando há acidentes, catástrofes, estávamos a falar há pouco de incêndios,
é muito importante nós termos estimativas iniciais dos danos, o que é que vão ser indenizações que vamos ter de processar, e muitas vezes recolhemos a imagens, desde aplicações de telemóvel que permitem aos peritos fazer através de processamento usando redes neuronais de danos em viaturas, até imagens de satélite que permitam processar qual é que é a extensão de danos e permitir que nós tenhamos outra agilidade a dar resposta neste tipo de sinistros. E, portanto, para nós, o eixo da aplicação de inteligência artificial passa sempre por trazer uma melhoria a processos, e como estavas a referir há pouco, muitas vezes estes processos podem não ser visíveis ou diretos ao cliente, mas são processos que para nós os mais prioritários são aqueles que melhoram essa experiência naquilo que é usar os serviços da fidelidade. Ou seja, que no final do dia, embora tragam eficiência interna, vão refletir-se em rapidez e qualidade do serviço. Nem mais, exatamente. Muito bem. Carlos, eu tive a te lançar um desafio um bocadinho diferente, até porque nós, quando falamos nestes tipos de use cases, quando falamos de utilização de inteligência artificial, isto é sinónimo de muitos dados e muita capacidade de processamento. Não é? E hoje, ao longo das sessões que tivemos, já ouvimos aqui várias abordagens, qual é que é a infraestrutura que efetivamente é o enabler ou que acelera esta utilização da inteligência artificial. Há aqui, claro, opiniões distintas e visões distintas, mas queria saber qual é que era a tua, ou seja, acredito que seja mais orientada à utilização de cloud, mas como é que vês o tema da infraestrutura para suportar tudo isto e como é que achas que a cloud pode ser aqui efetivamente um acelerador para a materialização destes use cases? Ok, antes de mais gostaria de agradecer não só a presença do painel, como também a presença da audiência. É um gosto partilhar esta experiência e o caminho que temos feito. De facto, a inteligência artificial não é algo novo para nós, ela já é utilizada há mais de 10 anos, mas houve uma grande alteração a meio do caminho, curiosamente indexada à pergunta, e se começou há pouco mais de 10 anos muito orientada a recomendações, nomeadamente as recomendações da televisão, baseada em consumos, perfis e o que é que seria a próxima sugestão na box dos clientes, a limitação que tínhamos na altura era o acesso aos dados. Os dados são produzidos em larga escala. Quando são produzidos em larga escala, existem desafios de engenharia, não só para reter, mas também como para os processar. E a cloud desbloqueia grande parte destes problemas. E estes desafios, o que retiram é a capacidade de engenharia e de foco das equipas para endereçar o tema da tecnologia, infraestrutura e gestão dos dados, para abdicarem desse tempo de antena e focarem-se na limpeza dos dados ou no trabalho dos dados e poder converter os dados em informação. Porque de dados em informação vai algum trabalho e é a partir da informação que se começa a poder explorar os dados em prol de use cases. No caso da nós, foi uma jornada longa, mas tomou-se a decisão já há alguns anos, pelo facto de não conseguirmos industrializar os use cases que gostaríamos de almejar, por questões de restrição de tempo de antena das equipas técnicas, decidiu-se pegar nos dados e colocá-los na cloud. E não de forma destruturada, os temas da privacidade e segurança estão no top of mind. Portanto, foi a forma de recatalogar os dados todos, implementar um modelo de governance e, a partir daí, sim, injetar os dados que tipicamente aterravam nos nossos data centers e começar a fazê-los fluir para a cloud. Isto é uma forma de armazená-los economicamente escalável e os use cases são implementados no modelo de pay as you go. Portanto, essa é a vantagem que a cloud nos traz. O último salto do GenAI é o que mata a dúvida que teríamos antes, porque os use cases tipicamente são todos processados lá e a gravidade gerada pelos dados implica que as APIs e os modelos analíticos estejam próximos dos dados por questões de performance e eficiência. O caminho foi um pouco esse, migramos tudo, catalogámos tudo, foi um processo de governance moroso, portanto, mas isto fez parte de um enabler e hoje em dia não olhamos praticamente para processo nenhum sem se pensar onde é que a inteligência artificial pode ser integrada, visando a experiência do cliente e visando a eficiência. E os use cases vão desde tráfego, desde otimização de consumo de energia, propensão, churn, não devem ser diferentes nesse caso de setor para setor. Temos muitos use cases de processamento do vídeo
isto por sermos uma operadora de telecomunicações, portanto, a televisão é processada, a imagem é processada e permite-nos enriquecer os metadados que ajudam os motores de pesquisa, segmentar telejornais, enfim. São N use cases, mas é visto desde o serviço ao cliente, atividades de vendas, rotas, técnicos, tráfego, resolução de avarias. Portanto, hoje em dia temos muitos use cases implementados. Foi preciso um processo transformacional na organização para pensarmos de outra forma. Deixem então entrar aqui na segunda parte da nossa conversa e tentarmos olhar agora um pouco mais para o futuro, fazer aqui um exercício de futurologia e perspectivar o que é que pode acontecer nos vossos setores de atividade e falarmos em particular sobre Generative AI. Talvez aqui a tecnologia que se espera que possa ter aqui um efeito disruptivo maior nos próximos anos. Ainda na apresentação que víamos há pouco da IDC, é perspectivado um crescimento muito grande da componente Generative AI dentro daquilo que é o mercado da inteligência artificial e, portanto, muito do impacto que se perspectiva desta área tecnológica resulta da Generative AI. E eu queria repescar também algo que já vimos também 2 ou 3 vezes hoje, que tem a ver com o resultado de um survey recente da IDC, em que foi perguntado às organizações como é que estavam, em que estágio estavam em termos de implementação de casos concretos de Generative AI. E os números são basicamente estes. Em média, as empresas têm 40 provas de conceito em curso. Desses 40 provas de conceito, têm cerca de 5 desses casos de uso passam à produção e depois chegamos a ter sucesso em apenas 60 e tal % dos projetos. Portanto, vamos falar de 3 projetos em cada 5 que têm sucesso, são classificados como sendo sucesso. Portanto, passamos de 40 provas de conceito para 3 projetos com sucesso. Mas a IDC também diz que isto é a realidade de 2023, 2024, mas também acredita que 2025 vai ser aqui o ano em que se vai passar de uma fase essencialmente de experimentação para uma fase de foco na produção e na utilização do Generative AI em casos concretos em produção. Eu queria-vos perguntar como é que vocês estão como é que se revêem nesta análise e como é que vocês estão nesta fase. Se estão ainda numa fase de experimentação, consolidar a experimentação, se já estão a dar este passo em frente ou quando é que pensam que estão em condições ou que a tecnologia vos dá confiança para continuarem este processo. Francesco. Do nosso lado, como estava a dizer, a Caixa fez uma série de investimentos ao longo dos últimos anos na questão da cloud, também no investimento na componente da AI e com o lançamento do ChatGPT em 2022 começamos a pensar um pouco qual é que seria o caminho e dentro dos nossos casos de uso e dos nossos processos internos, onde é que a inteligência artificial generativa podia trazer valor e podia diferenciar efetivamente o serviço que estamos a prestar. Nós, no ano passado, em outubro, lançámos já, dentro da nossa assistente digital, na app, um serviço de vida financeira, gestão da vida financeira, de Personal Finance Management, que já tem uma componente de AI de linguagem e irá agora ter uma nova revisão do modelo, onde iremos testar a componente generativa para validar se podemos dar mais insights sobre os consumos financeiros que os clientes têm na sua aplicação. Isto é uma coisa que entrou live em outubro, o GenAI está a ser testado, vai ser testado na próxima versão. Depois começamos a ter uma abordagem um pouco mais de agentização, passa aqui o termo, de todos os processos que temos internos. Há um risco, que eu acho que é um bocado o que está a acontecer, e a previsão diz para o ano é que vai ser, espero que seja 2025, mas na verdade há um pouco uma abordagem tática à utilização do GenAI. E temos um bocado todos o vício de olhar para o processo, vermos uma tarefa que é complexa, é redundante, é manual, e então usamos o GenAI para resolver aquele problema. E já fizemos isto com outras tecnologias antes, que foram, se calhar, usadas da forma menos correta, como os RPAs, e como outras no passado. Essa abordagem tática, eu acho que depois tem uma questão que pode bloquear um pouco a mudança e a transformação das organizações. Nós, quando olhamos para um processo, o que vamos tentar fazer é olhar para o processo e rever o processo como um todo, e usar GenAI como acelerador, não como substituição de uma tarefa dentro do processo.
que é que temos já em curso e o que é que estamos a planear? Em curso temos um conjunto de soluções de agentes internos em testes. Um deles está nas operações, para testar de que forma é que podemos responder à nossa rede comercial e às dúvidas que tem. E em vez de termos um conjunto de pessoas a responder, vamos ter uma base de conhecimento que estamos a construir e que dá suporte interno. Outra que está em testes, entra em testes para a semana, vai ser dos recursos humanos. Tudo o que é processos, salários, processamentos, férias, etc., que são coisas bastante estruturadas, vamos começar, estamos a englobá-las já na Knowledge Base e vai ser testado a partir da próxima semana, mais uma vez, um use case interno. Do ponto de vista depois da agentização que estava a falar, queremos complementar essa questão dos LLMs com a componente cognitiva que tem a ver mais com o que estava a falar há pouco, que é o processamento de imagem, processamento de texto, e para isto nós queremos lançar um conjunto de agentes que vão resolver determinadas questões. Temos um exemplo fresquinho aqui, que foi feito em muito pouco tempo e foi uma solução, uma necessidade fundamental, que é, existem agora as candidaturas à PME Leader, é um programa do IAPMEI. No ano passado tivemos uma taxa de rejeição também que nós não queremos ter, como é óbvio, como nenhum banco quer, e muito tinha a ver com a validação das candidaturas. O que nós fizemos foi montar um agente que está, através de GenAI, a validar o conteúdo, o preenchimento e a validar se aquela proposta está correta, porque é one shot. Há um lançamento da candidatura, se passa, passa, se não passa, não passa. E estamos a trabalhar de forma preventiva com um agente já a funcionar diariamente, para depois, que está ligado diretamente às leads comerciais, para a rede fazer as correções nos clientes que têm as cartas incompletas. Por isso é um trabalho, um esforço feito de forma muito rápida, tático, mas eficaz do ponto de vista da prevenção dessas situações. E por isso há muito trabalho que vai ser. 2025 para nós vai ser um ano interessante, porque a nossa ideia é estruturar e governar os vários agentes que vamos definir e organizar na Caixa. Também estamos a fazer um teste assim, um bocado mais interessante, que estamos a tentar estruturar toda a informação não estruturada e estruturada da Caixa, numa base de conhecimento, que depois irá alimentar agentes que muito provavelmente irão estar integrados na nossa assistente de voz. É um trabalho ainda longo, ainda tem que se validar, como é óbvio, toda a componente legal, a componente de tratamento. Existem muitos casos, como a Air Canada, que tinha uma agente que teve que indemnizar um voo de uma pessoa porque decidiu que era uma política certa, mas na verdade não existia política. Por isso há muito cuidado que se tem que ter sobre a utilização, mas a Caixa quer ser pioneira na forma como utiliza e também na forma como vai querer delinear o que é o governo da AI numa organização da dimensão da Caixa. Esse aspecto é mesmo muito importante, para além da concretização dos use cases, também o tema da governance de tudo isto e as fundações, não só tecnológicas, mas em termos de governance e de processos, que é necessário montar. E estamos a fazer uma coisa que eu acho que é fundamental, um trabalho todo no background, não é desenvolvimento, é fazer uma espécie de cadastro de tudo o que é AI na Caixa, não só desenvolvimentos ad hoc, mas também coisas que vêm dentro das soluções que nós temos. Nós temos no CRM, tem lá AI embebido, como é que governamos essa componente? Como é que estruturamos? Por isso estamos a fazer uma análise muito transversal para toda a organização, onde a ideia é perceber onde é que a AI toca os processos internos e o cliente. E fazer um assessment a partir daí, da componente Responsible AI, também da componente de política interna e externa da Caixa. Por isso há muito trabalho e haverá novidades em breve, por isso há trabalho também que está a ser feito nesse sentido. Ótimo. Nelson, e na EDP, como é que, em que ponto estão, mas sobretudo como é que perspectivam que os próximos anos nesta área de Generative AI? Os próximos anos vão ser excitantes. Nós temos mais de 400 produtos de Data AI, portanto temos muita maturidade desse ponto de vista. Muitos desses já são Generative AI. Não tantos quantos gostaríamos, aqueles que escalaram. Portanto, temos alguns que escalaram bastante, com milhares de utilizadores, já nos contextos de software development, nos contextos de contact center, nomeadamente na otimização do middle office, back office. Temos casos interessantes também na área de procurement. Contudo, nós gostaríamos de entrar mais pelo core do negócio, ainda mais, no que estamos a fazer. E algumas aprendizagens nós tiramos deste processo.
Em primeiro lugar, que os primeiros casos que nós desenvolvemos de Generative AI estavam muito no apoio daquilo que eram as várias etapas de cada um dos processos. Nós acreditamos que a maior extração de valor de Generative AI estará em duas dimensões. Em primeiro lugar, juntá-lo com o AI determinístico, portanto, pegar no estocástico, e isto representará cerca de 20% do caso e 80% aquilo que é o AI tradicional. Depois, apostar imenso no change management. Nós não vamos conseguir extrair o maior valor desta tecnologia se nós não pensarmos nas pessoas, na forma como elas estão habituadas a operar e com elas desenhar à cabeça uma nova forma de trabalhar. E, portanto, isso é a forma de nós conseguirmos otimizar. Nós olhamos para exemplos, é possível otimizar processos de Asset Operations, Asset Management, que é uma das partes core do nosso negócio, processos que às vezes têm 11, 12 passos e é possível passá-los para 6. Mas isto requer uma transformação gigante da forma de operação da companhia. E não é só a tecnologia, não é só com a tecnologia que nós lá vamos chegar. Vamos ter que chegar muito por via de um processo de alteração e desenho de processos e depois change management, mais uma vez. Outra aprendizagem que retiramos daqui é a concentração de esforços. Portanto, o que nós fizemos nos últimos meses foi definir uma estratégia de aceleração que, para além de definir uma visão que toda a gente acredita e que é comunicada para o grupo todo, concentramos as nossas apostas num conjunto muito reduzido de áreas. E, portanto, concentrando as nossas apostas nesse conjunto reduzido, também focamos os nossos recursos a desenvolver para essas áreas, para garantir que nós pegamos nessas big bets e, de facto, escalamos essas big bets. E escalamos com uma equipa, obviamente, multidisciplinar, que é tecnológica, que é do negócio também e da operação, para fazer com que isso aconteça. Sem nunca nos esquecermos da componente das fundações que vocês falavam. Data governance é essencial. Nossas métricas e o catálogo de informação de uma turbina ou de um transformador tem que ser igual no Japão, nos Estados Unidos, na Ibéria, onde quer que seja. Senão é impossível nós fazermos benchmarking, é impossível utilizarmos a informação para podermos treinar e apurar os nossos modelos. E, portanto, isso é base. Mas não se esqueçam também de outra componente que também é muito importante, que é MLOps. Este tipo de iniciativas são caras. E, portanto, mais vale fazer bem à primeira. E, portanto, é importante olharem para a forma de vocês utilizarem, otimizarem o vosso processo de desenvolvimento de software, criarem produtos de AI, que esses produtos de AI depois possam ser replicados e reutilizados por N serviços. E, por último, não se esqueçam das pessoas, das vossas pessoas do ecossistema todo, sejam os vossos clientes, que não estão habituados a esta tecnologia, vão estando agora, as vossas pessoas do negócio, que têm que entender primeiro a tecnologia, para depois pensar como é que conseguem, de facto, otimizar as suas operações. E depois não se esqueçam das pessoas, dos vossos colaboradores, daqueles que, de facto, vão ajudar a que isto aconteça, seja por via do desenho do processo, seja por via até da produtização do AI. Esta é uma tecnologia altamente recente e é muito importante que haja um investimento forte no upskill e no reskill de toda a organização para conseguirmos captar esses benefícios. Desses fatores que referiste, gestão da mudança, o upskilling, as fundações, o que é que para ti é determinante para fazer diferença em termos da escalagem, do escalar dos use cases? É sobretudo a gestão da mudança ou... Eu acho que são os quatro. Não podemos dissociar. Sem fundações nós não vamos fazer nada. Sem replicação nós vamos gastar dinheiro demais e depois não vamos ter para o que precisamos. Sem concentrarmos os nossos recursos onde realmente cria valor e tivermos a coragem de dizer que não a todo o long tail, também não vamos ter impacto e depois não vamos conseguir criar uma máquina de refunding das nossas iniciativas. Se nós não pegarmos nas nossas pessoas e se não as atualizarmos, também não vamos ter uma massa crítica para criar bons produtos. E se não criarmos uma equipa em conjunto entre as equipas tecnológicas e as equipas do negócio e elas estarem todos os dias, umas ao lado das outras, seja virtualmente ou fisicamente, a construir essa visão, também não vamos lá. Portanto, eu diria que estes 4 elementos são essenciais. Tem que ser conjugados. Muito bem. Mário, e no caso da fidelidade? Bom,
tentando não repetir muito daquilo que já foi dito, para a fidelidade, os anos 2023, 2024 podem-se classificar um bocadinho aqueles anos em que era o fear of missing out, não é? Estava toda a gente a falar em generative AI, apesar de estarmos a fazer algumas coisas na área de inteligência artificial, de repente começam a nascer um conjunto de ideias e iniciativas neste sentido. O que é que nos guiou logo do ponto de vista de estratégia? Foi uma preocupação com base naquilo que é um dos pilares principais da inteligência artificial generativa, que é a informação. Ou seja, como é que gerimos a informação, como é que tornamos a informação acessível a estes algoritmos, a estes elementos, a estes blocos de inteligência que vamos incluir nos nossos processos, e como é que escalamos, não é? E sem ter este problema resolvido, nós podemos arranjar soluções interessantes, mas que depois não são escaláveis. No caso do setor segurador, que é um setor regulado, tal como outros, surge uma segunda dimensão, que é a dimensão da segurança. Ou seja, a segurança da informação, a privacidade da informação, a sensibilidade dos dados que tratamos, e este pilar é um pilar que é mandatório endereçarmos, não só por aquilo, enfim, que são os princípios que devem reger a nossa organização, mas também, infelizmente, por regulamentação que está a sair, especialmente a nível europeu, como o AI Act e toda a discussão que há à volta de ética. A aplicabilidade de Generative AI que vemos na área de segurador é imensa, ou seja, vemos muito numa ótica de serviços de underwriting, atuariado, definição de preços, tailoring à medida de soluções para segmentos de clientes, mas isto tem de vir com uma responsabilidade. Eu tenho de conseguir explicar porque é que a minha inteligência está a fazer um determinado preço, porque é que eu não estou a discriminar a nível de género um seguro, por exemplo. E, portanto, tudo isto tem de fazer parte deste modelo que estamos a construir, onde vamos então alicerçar tudo aquilo que vamos desenvolver do ponto de vista de inteligência artificial. Para fazer essa construção, já foi aqui referido, é essencial o reskilling, e não é só das áreas de tecnologia, não são só os programadores tradicionais que vão ter de aprender a conviver com módulos de inteligência artificial no seu código determinístico, digamos assim. É o próprio negócio, são as próprias áreas de processos que devem imaginar e redesenhar como é que os processos funcionarão no futuro. E com base nesta plataforma, é aí que nós estamos, nesta fase, a construir um conjunto de protótipos e pilotos que visam o quê? Validar o modelo de negócio e o valor de cada uma das iniciativas que temos no nosso portfólio. Nós temos iniciativas, enfim, que já acreditamos que em 2025 já podemos entrar numa fase de scale-up. Há outras em que ainda estamos a tentar testar como é que o ecossistema pode funcionar, mas eu diria que para a fidelidade, mais uma vez, vamos tocar muito na experiência do cliente, vamos muito tocar naquilo que são os touch points com o cliente, dotar os nossos assistentes e os nossos parceiros, redes de mediadores, etc., de terem soluções à la Copilot que permitam navegar naquilo que é a complexidade de dar resposta a informações sobre apólices de seguros. Acho que todos nós temos dificuldades em olhar para uma apólice de seguros e responder a perguntas diretamente. Isto são coisas que a inteligência artificial vai conseguir fazer, acreditamos, facilmente. Há áreas que vamos reduzir o atrito na relação, como, por exemplo, a autenticação das pessoas quando nos ligam, telefonam e começam a falar connosco, ou fazer, por exemplo, análise de sentimento nas interações que temos através de processamento inteligente de texto e de voz nas interações que temos. Portanto, temos um portfólio muito vasto e rico. Eu diria que 2025 é um ano onde vamos estar a olhar para o valor que este portfólio pode trazer, mas com uma nota muito importante, que também foi referida aqui, que é estas tecnologias e esta conversão não é barata. Ou seja, nós estamos a falar de transformar muitas vezes uma realidade de uma infraestrutura que não escala tão agilmente, tornar dados que estão escondidos em alguns sistemas legados e que vão ter de ser expostos a nível de data lakes, na cloud e por aí adiante, e vamos ter de regular tudo isto de uma forma segura. E, portanto, o modelo de investimento que vamos ter para cada um destes casos tem de ser bem sustentado e, a partir daí, vamos então investir fortemente e acelerar em cada um desses modelos. Mas com uma crença muito forte, de facto, que estas tecnologias de AI generativo
tem muitas áreas de aplicabilidade, mas que temos de ser cautelosos na forma como definimos o problema que queremos resolver e a forma como vamos investir nesse sentido. Certo, até porque falhar aqui sai caro, não é? Custa muito dinheiro. Carlos, a nós é um provider de tecnologia e de serviços de tecnologia, portanto, certamente que também trabalham com empresas como estas três, ou há muitas das que estão aqui na plateia e apoiam-nos neste caminho. Como é que tu vês, qual é que é o sentimento, o pulso, conhecendo-se o pulso ao mercado em termos desta maturidade, vês o mercado com este, porque olhando para estas três empresas, é verdade que é um painel privilegiado, porque tem aqui uma boa parte do budget da IT nacional, certamente estará aqui sentado. Há outras empresas com budget mais pequeno. Mas sentes que também empresas com budget mais limitado estão a dar este passo, a testar provas de conceito, implementação real de use cases? E já agora, Carlos, vais pedir desculpa, vais ter que ser rápido porque já chegamos ao final do tempo. Ok, tentando resumir. Médio, o que nós vemos principalmente em organizações cujos acessos a capitais são mais limitados, vemos os use cases simples, os copilots da vida que vão para os developers, vão para os colaboradores em geral, e uma utilização se calhar generalizada muito a título individual pelos colaboradores dos típicos GPTs. Isso vemos por todo o lado, mudou um comportamento das pessoas, pura e simplesmente. Para se alavancar essa potencialidade, é preciso trazer o conhecimento da organização para dentro das empresas. E aí sim, as que já trabalharam os seus dados e que de alguma forma já conseguem ter acesso a dados com alguma qualidade, têm muito potencial para o fazer e principalmente as que têm depois alguma audácia tecnológica para ir abordar os modelos que há um ano atrás ainda eram imaturos e que de todos os trimestres têm novidades, estão a fazer os seus protótipos, os seus pilotos, já existem alguns use cases, provavelmente os pioneiros, não o endereçaram de forma estruturada, como o Francesco mencionou, que é a maior parte disto são agentes que podem ser reutilizados e fazem projetos locais fechados e depois tiram o potencial de reutilização. Depois o tema do budget, value for money, não é muito fácil de se explorar. Portanto, vemos as organizações com um bocadinho mais de maturidade tecnológica na geração anterior da inteligência artificial, como é que se pode reutilizar isto e criar-se um catálogo de agentes, como existe um catálogo de dados, catálogo de APIs, etc. É uma visão muito mais a longo prazo que permite a reutilização e vemos nestas organizações já vários use cases em produção. A maior parte dos casos ainda tem alguns pilotos. Toda a gente almeja ter assistentes virtuais para os clientes, a própria nós também tem um investimento muito grande nisso, inclusivamente já tem use cases em produção nesse sentido, porque é onde se consegue capturar muita eficiência, consegue servir muito melhor os clientes com muito mais assertividade, a base de todo o conhecimento, se já estiver curado e se já estiver vetorizada, consegue-se proporcionar muito melhores experiências de cliente e essa visão faz com que algumas organizações que provavelmente não teriam predisposição para numa fase de early adoption já estarem nestes use cases e estão a experimentá-lo. E depois enfrentam os desafios da regulação, da segurança dos dados, até ao dia que eu creio que vai ser provavelmente 2025, 2026, onde a própria cibersegurança vai ter de olhar para estes casos como um novo use case ou um novo vetor, que é a engenharia social que pode entrar pelo um agente dentro. E já vimos alguns use cases desses na indústria a acontecer e que implicam uma visão diferente. Ou seja, há muita gente a experimentar, se calhar nem todos estão a fazê-lo de uma forma estruturada como ouvimos hoje, mas o mercado está... O mercado está em pulgas, passa a expressão. Alguns já estão com alguma visão estruturada, mas toda a gente de alguma forma está a olhar para isso. Ok. Muito obrigado. Já ultrapassámos um pouco o tempo. Muito obrigado aos quatro. Muito obrigado a todos que assistiram. Acho que foi um painel muito interessante. Obrigado pela partilha. Obrigado.